Presidente, vereadoras Ana e Flávia, nobres pares, imprensa, a guarda deve estar por aí, amigos, internautas, enfim, meu boa noite a todos. Eu também serei breve, só quero falar sobre dois assuntos. Na manhã de hoje, os nobres pares, acho que a maioria puderam estar na Santa Casa, eu tive um compromisso, não estive, já agendei a minha visita. E aqui muito bem falaram sobre os 7 novos leitos da UTI na nossa Santa Casa. E eu digo nossa porque é do povo, é do município, é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade que no passado viveu um auge enorme, sendo considerada uma das melhores da região, e que veio, após anos e anos, por má gestão, por, enfim, coisas do passado que nós nem queremos retomar esse assunto. E que foi se aprofundando num buraco negro e, num determinado momento, o ex-prefeito decidiu fechar a Santa Casa. Esse é o termo. Ele não fechou porque ele não poderia, na verdade, né? Mas ele deixou de comprar o serviço, de repassar, de poder dar uma mão, e assim ela ficou às mínguas. E essa moça, que hoje é a provedora da Santa Casa, fez das tripas coração. Teve a coragem, como muitos poucos políticos tiveram em Vinhedo, mesmo não sendo política. Abdicou dos seus 33 anos de carreira de Santa Casa para se tornar provedora, porque o bicho era feio, ninguém queria, e retomou. E assim, o prefeito atual também teve a coragem de investir com o apoio da Câmara, com o apoio da sociedade, e a Santa Casa ressurgiu. E ressurge para atender a população vinhedense, para atender a todos nós, nossos filhos, nossos avós, para atender a população circunvizinha. A UTI é uma das alas que mais gera recurso financeiro para uma Santa Casa. E eles estão no caminho correto, porque embora aberta, embora bonita, a Santa Casa ela depende do que hoje? De recurso. Ela tem que ter a autogestão, ela tem que receber os seus valores, tanto do SUS como do convênio, para poder sobreviver. E o caminho, a opção que foi de se ampliar os leitos, é um caminho para também ter o recurso financeiro, além de oferecer à população, porque muitas vezes, quantas pessoas esperam um leito de UTI e não tem aqui, não tem Valinhos, não tem na Unicamp. Então, parabéns aos gestores da Santa Casa, em especial a Marta Elisa, por esse trabalho. E nós, muito bem falado pelo presidente, vamos continuar cobrando o prefeito, porque assumiu um compromisso e até agora não cumpriu. Então que cumpra aquilo que era compromisso com a Câmara Municipal, de revitalizar, de ampliar a recepção, dando uma maior comodidade às pessoas que lá vão. Na questão saúde, existe um contraste no qual eu falei a semana passada, sobre a questão, muitas vezes, da demora, porque está acarretando, com a UPA atendendo na questão da pediatria até às 19 horas, é natural, o único lugar que o cidadão tem para ser atendido é na Santa Casa. Semana passada aconteceu o episódio de terem 2 pediatras, um estava acompanhando o parto, só tinha um e houve toda aquela demora, no qual eu já tinha comunicado à provedora. E aí, o contraste, eu vi uma reportagem, acho que foi o PC que acabou falando, acho que foi na Policlínica, o contraste inverso. 3 pediatras, no período, acho que até às 19, deve ser isso, vamos chamar que também seria muito para atender a procura, a demanda. Quer dizer, eu aloquei os pediatras para trabalharem durante o dia, no qual acaba se tornando um tanto quanto ocioso, e à noite sobrecarregam a Santa Casa.
Então essa distribuição, ela não está perfeita, ela não está coerente. E cabe a quem readequar, se é funcionário da municipalidade? Cabe à Secretaria da Saúde fazer essa readequação. Então está errado. Tem lugares que tem de mais e outros lugares de menos. Eu passei aos senhores, são 5 ou 6 folhas, o seu Felício, que ele é o coordenador da Comissão de Saúde do SUS. Uma pessoa um homem que viveu a vida inteira na empresa privada e hoje contribui carinhosamente para que se façam melhorias na saúde. E estive com ele pessoalmente, ao vocês lerem essas 5 páginas, inclusive tem poemas que ele deixou aí, é uma pessoa que quer o bem, que é o que nós também queremos, que se tenha o atendimento, que se tenha o remédio. E ele cita que a melhor coisa é nós nos unirmos, para que possamos fazer uma saúde melhor. Senhor Felício, e é isso que nós queremos. Não tenha dúvida, muitas vezes as críticas que fazemos aqui são construtivas. E muitas vezes, se o secretário se sente incomodado com as críticas, ele tem o direito de conversar, de explicar, e muitas vezes não faz. Muitas vezes acontecem grandes problemas na saúde, no qual a gente cita aqui, mas ninguém fala nada. Nós queremos compartilhar, nós queremos ajudar. E não há problema nenhum. E o senhor me passou um dado importante, dos 73 medicamentos que é do município, hoje está faltando apenas 19, mas ainda são 19. Né? Isso dados que o senhor me passou já de algumas semanas, nós precisamos ver se diminuiu isso ou se aumentou com essa frequência. Então essa organização por parte da saúde depende deles, depende de planejamento, o dinheiro do orçamento é alocado para a área da saúde, então tem que ser bem usado. E é por isso que nós cobramos. Se fosse uma secretaria que tivesse 20 milhões de verba, ora, ficaria um tanto quanto difícil, mas é uma secretaria que passa dos 100 milhões. Então ela tem que ser melhor gerida. O planejamento de compra tem que ser mais efetivo. Então, a gente agradece muito e cabe uma reflexão nesse material que o senhor nos entregou, mas cabe também, muitas vezes, o secretário da saúde, o diretor da saúde, discutir com essa causa e ponderar aqueles pontos que nós cobramos aqui, ou que as pessoas cobram nas redes sociais, ou que se cobra na ouvidoria, porque muitas vezes quem cala consente. Então, parte deles dar uma resposta. Quando houve algum erro, que ele nos solicite, olha, por que eu errei, por que está faltando? Ele que nos passe um cronograma para que seja defensável aquilo que a população vê com maus olhos. Então, isso depende única e exclusivamente da Secretaria de Saúde. E não precisa vir um secretário, não. Pode ser um diretor, pode ser um funcionário. Eu acho que cabe isso, a dar uma resposta, muitas vezes, àquilo que nós falamos por intermédio, que nós somos a voz do povo. São eles que nos procuram. E nós temos que externar os problemas que existem, dentro das críticas construtivas. Nós falamos sobre água e eu vou só fazer um alerta, amanhã eu estarei verificando. Deram algumas chuvas, São Pedro foi até um tanto quanto generoso nos últimos dias, mas pouca água, ainda passamos pelo momento de estiagem. Isso deliberadamente não é só em Vinhedo, passa-se em Valinhos, em Louveira, enfim, toda a região, estiagem é estiagem. Para se aumentar as reservas, nós já falamos aqui inúmeras vezes, mas nós não podemos perder aquilo que nós temos. Foi tema de muita discussão, foi tema de discussão com o Judiciário, com o Ministério Público, que foram a questão dos poços. Em ampliar o número, em abrir mais, isso foi cancelado, mas aqueles que nós temos em nosso município, eles têm as outorgas e têm aprovação.
Então, eles precisam ser bem geridos, e não é o que está acontecendo em nosso município. E eu vou identificar, porque a Santa Fé, o bairro Santa Fé, ele é abastecido único, exclusivamente, por poços. E me parece que está com problema, porque não tem mais o contrato de manutenção, e quando não se tem mais contrato, você precisa ter uma equipe eficiente na Sanebave, para que possa deixá-los trabalhando em perfeitas condições. Vou averiguar, e me parece que estão sendo levados caminhões e caminhões de água para atender, porque a cobrança é feita pelo município, e esse não é o melhor caminho. Se comprar água de terceiro, depositar no reservatório e fazer uma cobrança. Desse jeito a Sanebave está fadada ao fracasso, e vou averiguar. Como também tem outros postos que já também tem problema. Na ETA 2, 2 postos contribuíam para que a água pudesse ser tratada e distribuída ao município. O menor posto está em funcionamento, o menor, que é por volta de 10 metros cúbicos por hora. E o maior está parado. Então não se pode brincar com aquilo que temos no município, principalmente num momento desse. Ou seja, em momento nenhum. Se é um ativo, se é uma geração e se tem outorga, não dá para se brincar. Então eu vou fazer as averiguações amanhã para poder dar uma resposta para a Câmara e para a população. E averiguar se isso é verdade. Porque é inadmissível comprar água de terceiro para abastecer o reservatório e fazer a distribuição em nosso município. Essa noite é só. Muito obrigado, senhor presidente.